Atenção para o top de 5 segundos. Firme e força da Una no Esporte. Hoje você vai curtir aqui no Momento do Esporte tudo sobre a classificação do mais querido do Brasil. O Flamengo tá lá na fase semifinal. Foi sofrido, foi nos pênaltis para o Flamengo, passou para a próxima fase. Vai enfrentar o Racing, outro argentino, outra pedreira. Você vai saber também sobre o Fluminense, que está de técnico novo. Luiz Beldia, o novo técnico do Fluminense, faz um clássico no final de semana contra o Botafogo. O Campeonato Brasileiro, 25ª rodada, os jogos, a classificação. Tudo isso você vai curtir em instantes aqui no Momento do Esporte, que está começando, é claro. Um abraço do tamanho do Brasil para você, meu amigo, minha amiga. Que prazer, que alegria estar falando com você. Olha, são 38 anos no ar, levando as informações com credibilidade aqui no Momento do Esporte. E você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. É muito importante a sua participação. Dê o seu like, dê o seu joinha. Fale para o teu amigo do lado direito, do lado esquerdo, da frente. Faça a sua comunicação com os demais amigos, porque o Momento do Esporte leva até você as informações com credibilidade. Aqui não tem pessoal, aqui ninguém inventa notícia, né? E eu já vou começar o programa falando do Campeonato Brasileiro, né, que vai ser realizado neste final de semana, a 25ª rodada, né? Com jogos difíceis, clássicos. Curta aqui na telinha da Napa TV e da TV Universidade. Tá ali, ó. Teremos no sábado o Fortaleza enfrentando o Sport no Castelão às 16 horas, o Vasco com o Cruzeiro, jogão de bola, né? A torcida do Flamengo vai estar ligada nesse jogo. São Januário, 18h30. Juventude Inter, no Alfredo Jaconi, 18h30. E Atlético Mineiro e Mirassol. Olha o Mirassol aí, gente, na Arena MRV às 21 horas. No domingo, teremos Grêmio e Vitória, lá na Arena do Grêmio, às 11 horas, o jogo pela manhã. Fluminense e Botafogo, sensacional clássico no Maracanã, às 16 horas. Bahia e Palmeiras na Arena Fonte Nova, às 16 horas. Bragantino e Santos, do Cícero de Souza Marques, às 18h30. E Corinthians e Flamengo na Neoquímica. Olha que jogão de bola, hein? Flamengo sai da Argentina, já saiu, já está direto lá em São Paulo. Neoquímica, 20h30. Esse jogo é à noite. Atenção, torcida do Flamengo. E na segunda-feira, fechando a rodada, São Paulo e Ceará no Morumbi, às 20h30. Dito isto, confira comigo agora a classificação atualizada. Não perca o lance! Está aqui na telinha lá. Primeiro, Flamengo, 50 pontos em 23 jogos. Segundo, Cruzeiro, 50 pontos, 24 jogos. Terceiro, Palmeiras, 49 pontos com 22 jogos. Quarto, Mirassol, 42 pontos, 23 jogos. Quinto, Botafogo, 40 pontos, 24 jogos. Sexto, Bahia, 37 pontos, 23 jogos. Sétimo, São Paulo, 35 pontos, 24 jogos. Oitavo, Fluminense, 31 pontos, 22 jogos. Nono, Bragantino, 31 pontos, 24 jogos. Corinthians é o décimo, com 29 pontos, 24 jogos também. 11º, Grêmio, 29 pontos, 24 jogos. 12º, Ceará, 28 pontos, 23 jogos. 13º, Vasco, 27 pontos, 24 jogos. 14º, Inter, 27 pontos, 23 jogos. 15º, Santos, 26 pontos, 23 jogos. 16º, Atlético Mineiro, 25 pontos, 22 jogos. Vitória é o 17º, com 22 pontos, 24 jogos. 18º, Juventude, 21 pontos, 23 jogos. 19º, Fortaleza, 18 pontos, 23 jogos. E na lanterna, o Sport com 20 pontos, mas com apenas 22 jogos. Então, ainda tem 2 jogos aí devendo. Dito isto, onde vem de falarmos do Clube do Seu Coração. E eu começo falando, sabe quem? Do tricolor das Laranjeiras, o Fluminense, que você sabe, você me acompanha aqui no Momento do Esporte, nós temos com exclusividade a demissão do técnico Renato Gaúcho, assim que terminou o jogo, né, a eliminação na Sul-Americana, ele pediu demissão, não esperou nada, irritado com as perguntas e tal, mas a diretoria do Fluminense não perdeu tempo, já correu atrás e já fechou, aliás, só falta assinar, deve estar assinando hoje, com o Luiz Beldia, né, o argentino, o técnico consagrado, o Luiz Beldia, que deixou recentemente o São Paulo, argentino de 44 anos, né? Vai assinar contrato até 2027. Eu acho que é uma boa.
técnico jovem, né, técnico vencedor, o cara que tem realmente know-how. Agora, o Fluminense, você viu a classificação aí, o Fluminense é o 8º colocado no Campeonato Brasileiro com 31 pontos, mas só tem 22 jogos. Então, 2 jogos a menos de alguns outros que já cumpriram já. Por exemplo, o Vasco já fez 24 jogos, o Cruzeiro já fez 24 jogos, então tem muita coisa. O próprio Botafogo, que a gente vai falar na segunda parte do programa, o Botafogo é o 5º colocado, mas já completou, está com 24 jogos. Enfim, o Fluminense, o Renato deixou o Fluminense bem, deixou na 8ª colocação, mas ainda disputando 2 competições, que é o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, que só vai ser disputada lá para o final de outubro, né? E a final vai ser em dezembro. Então, quer dizer, deixou numa boa. Dá tempo ainda de recuperar, principalmente alguns jogadores que estavam entregues ao departamento médico. Você está vendo aí o treino do Fluminense, essa muralha chamada Fábio, né? Goleiraço, né? Se não fosse a idade, ele seria absolutamente titular da seleção brasileira, porque é um goleiraço. Mas vamos falar das coisas boas do Fluminense. O Fluminense faz o clássico, né, deste final de semana contra o Botafogo, às 16 horas, e eu tenho certeza absoluta, de que o Fluminense vai fazer um bom jogo. E eu falava aqui no programa, é claro que o Zubeldia vai assinar o time, mas não vai dirigir já contra, não tem tempo hábil, né, de sair no boletim da CBF. Então, provavelmente, o time será dirigido pelo Marcão. Marcão, boa praça, gente boa demais. Conheço o Marcão desde a época que era jogador, ainda no Bangu, depois veio pro Fluminense, né? O eterno ídolo do Fluminense. E ele conhece bem o grupo também gosta dele, enfim. Vai ser um jogo difícil. O jogo contra o Botafogo vai ser um jogo difícil, mas eu acredito muito no Fluminense. Curta aqui na telinha da Napa TV e da TV Diversidade o provável time que o Marcão vai colocar em campo. O Fábio no gol, o Samuel Xavier, o Thiago Silva, o Freitas e o René. Não vai mudar muito não, a zaga deve ser essa mesmo. O Martinelli, o Hércules, o Nonato, ou provavelmente, de repente, se não pintar o Nonato, pode pintar aí um outro jogador na meiuca, né? Ele, de repente, o Nonato, se não estiver bem, entra o Lúcio Acosta, né? E o resto aí é o Serna, o Everaldo Ocano e o Canóbio. Esse é o time do Fluminense, o provável time do Fluminense para o clássico contra o Botafogo. Saindo do Fluminense, vamos falar agora do mais querido do Brasil, Clube de Regata do Flamengo. Flamengo, que eu vou te contar uma coisa. Tudo é difícil para o Flamengo, não é brincadeira não. Foi um sufoco danado, um sufoco, né? Acabou que o Flamengo perdeu no tempo normal e foi para os pênaltis. Agora, curta só a tranquilidade do Jorginho. É o mestre para cobrar pênaltis, né? O Flamengo venceu os Estudiantes nos pênaltis, 4-2. Foi realmente o Rossi que falhou no gol do Estudiantes. Ele se redimiu defendendo 2 pênaltis. Olha, curta aí a batida, a elegância da batida do Jorginho, né? Olha, foi um jogo realmente muito complicado, muito complicado. Os Estudiantes soube marcar e anular as principais peças do Flamengo, né? Enquanto você está curtindo aí a nossa cobrança do tiro livre, né? Eu vou falando aqui algumas coisas, algumas considerações que eu tenho que falar em relação ao jogo com a bola rolando, né? Foi realmente uma marcação firme, né? Eles começaram. Esse cara entrou já aos 40 do segundo tempo só para bater os pênaltis e mostrou que tem qualidade. Bateu com muita eficiência, né? Colocando o Rossi de um lado e a bola do outro. Agora, a escolha para os cobradores de pênalti do Flamengo foi espetacular, né? Eu tomei um susto quando eu vi o Léo Pereira. Eu falei, o Léo Pereira fez a melhor cobrança, né? Você curtiu ali a cobrança do Luiz Araújo também, com muita categoria. Olha lá, ó. Se ele não bate forte, o goleiro pega, hein? Ele bateu com muita força e fazendo aí o segundo gol do Flamengo, né? Agora, o terceiro gol do Flamengo foi uma obra-prima, né? Aí eu acho que vai ser a primeira defesa do Rossi, né? Defendeu o Rossi, que beleza, que maravilha. O meu amigo Flazoeiro quase cai da tribuna lá onde ele estava cobrindo. Tudo é difícil pro Flamengo, não é brincadeira não, né? Tem que ser no coração mesmo, no coração, né? Vale a pena você rever essa defesa sensacional do Rossi. Agora quem vai cobrar?
é o Carrascal. Também cobrou com muita eficiência, com muita categoria. Olha lá, muito bem cobrado o pênalti do Carrascal, né? Tudo em nome da alegria. Aí agora o Rossi vai defender mais um, né? Para poder depois a gente fechar com chave de ouro. Olha só, esse cara aí que fez o gol, ele acabou perdendo, quer dizer, perdendo não, né? O Rossi, esse fez o gol, esse é o escurinho, esse fez o gol. O próximo que o Rossi vai defender. Mas enquanto você vai curtir agora, eu acho que a batida do Léo Pereira. Léo Pereira agora. Olha a categoria do Léo Pereira. Não perde o lance não, torcida rubro-negra. Olha a categoria do Léo Pereira. Lá onde a coruja dorme, olha só. O goleiro fica olhando assim, olha lá. Que isso, goleiro? Vai pra onde, cara? Faça isso não, Léo Pereira. O goleiro tem família, pô. Não faça isso não, pelo amor de Deus. Faz isso com ele não. O cara tem família, pô. Pelo amor de Deus. Que cobrança, né? Agora sim. Agora que o nosso bravo Rossi, garoto, esse menino aí que fez esse cara aí foi curiosamente, tudo em nome da alegria, que alegria, o Flamengo classificado. Olha, gente, não é brincadeira não, foi difícil demais, porque os caras estavam numa marra do caramba, eles querem ganhar do Flamengo, vai roubar para ser preso, pô, que isso, Eu gostei pela personalidade do Rossi, né? Inclusive, na saída de campo, ele reconheceu. É muito importante o cara reconhecer o erro. É muito importante. Ele reconheceu o erro, né? Que falhou, que foi enganado pela batida da bola. Então, os caras não fazem gol no Flamengo nunca. Foi uma bola defensável, mas graças a Deus o Flamengo está lá, vai enfrentar o Racing na semifinal, mais uma semifinal. O Flamengo pode ser tetra. O São Paulo foi eliminado ontem para o LDU. Então, do Brasil aqui, na Libertadores, só tem Flamengo e Palmeiras. Bom, vamos agora curtir a coletiva do Felipe Luiz. Sei que como você bem falou, foi um jogo muito difícil. Um jogo onde o nosso adversário faz um sacrifício na fase defensiva imenso. Todos os jogadores se involucram muito para defender. Eles induzem muito você a jogar por dentro para sair no contra-ataque. Então é um jogo ao mesmo tempo que eles te concedem os espaços, eles aproveitam as perdas da bola, os contra-ataques. Isso gera frustrações, isso gera às vezes que o time faz que o time se parta muito durante o jogo, e principalmente a forma que eles têm de atacar, que é com lançamentos, bolas longas no atacante e jogo por fora, né? Então esse tipo de jogo, claro que não é fácil. Para vocês verem o nível que é difícil jogar quartas de final da Libertadores, né? Sei que talvez os titulares das manchetes de amanhã serão Flamengo passa mais alguma coisa, né? Sempre tem, mas a verdade é que a manchete é só uma: o Flamengo está na semifinal, fez o jogo em casa, a eliminatória tem 180 minutos e aí no final se decidiu nos pênaltis, onde passamos. Se passamos, merecemos passar, e agora estamos na semifinal da Libertadores mais uma vez. Isso eu sou muito grato, eu vivi desde que eu cheguei aqui no Flamengo, desde 2019, coisas incríveis, e sinto que esse clube, que eu não sei se eu vou ganhar alguma coisa, se não, mas eu sinto que esse clube aqui é especial, e a sinergia, a energia que eu tenho com esse clube faz eu viver emoções incríveis, e eu estou feliz por isso, por ter passado de fase. Sim. E sobre as substituições, eu sempre opto, lembrando que 4 anos atrás, 5 anos atrás, só podiam fazer 3 substituições. Essa regra nova são 5, e eu optei por deixar os jogadores no campo para os que poderiam bater pênalti, no caso do Jorginho. Eu queria ter tirado o Jorginho antes, mas imaginei o pênalti. O Lino, na minha visão, estava levando perigo por aquele lado. Está aí a presença do técnico Felipe Luiz, que foi elogiada inclusive pela imprensa internacional, pela maneira como ele mudou o time no segundo tempo. O Flamengo estava sendo sufocado, os caras souberam marcar o Flamengo, né? E ele fez as alterações. Agora eu fico aqui questionando, meu Deus do céu, até quando, rapaz? As perguntas, né?
umas perguntas sem nenhum nexo, brincadeira não. O cara perguntou, você tinha direito a fazer 5 substituições, só fez 3. E daí, cara? Ele é o técnico. Se ele não quiser fazer nenhuma, ele não faz. Pelo amor de Deus. O cara sabe, o cara conhece os jogadores, né? Bom, o Flamengo volta agora ao Campeonato Brasileiro, é líder absoluto do Campeonato Brasileiro. Faz um jogo sensacional contra o Corinthians, domingo, 20h30, lá na Neoquímica, né? O Flamengo, 51 pontos em 23 jogos. O Corinthians é o 10º colocado com 29 pontos, já completou os 24 jogos. E o detalhe, Cruzeiro e Palmeiras, que disputam aí o título com o Flamengo, né? Estão lá na cabeça, segundo e terceiro, jogam também fora de casa. Cruzeiro enfrenta o Vasco, em São Januário, e o Palmeiras enfrenta o Bahia, lá na Fonte Nova, tá bom? Então, vamos aguardar, segunda-feira tem muita coisa para falar do Campeonato Brasileiro, a rodada que é a 25ª e mais. E não saia daí não, na nossa programação aqui na TV Diversidade, porque daqui a pouco nós teremos a segunda parte do Momento do Esporte falando de Botafogo, que vai muito bem, obrigado, e o Vasco, que venceu o Bahia em São Januário. Ponto final do Momento do Esporte, continue conosco, a audiência não se compra, a audiência se conquista, inscreva-se no nosso canal, dê o seu joinha. Tchau!